Estamos aqui na Universidade FM hoje com a juiz-presidente da comarca de Vila Real, porque no dia 4 de novembro de 2020 foi nomeada presidente desta comarca, a doutora Maria Hermínia Neri de Oliveira, e portanto faz todo o sentido, passado um ano, ter sido nomeada pelo Conselho Superior de Magistratura, nós voltarmos a ter, ou nós tê-lo por aqui para fazer um balanço deste seu primeiro ano de mandato, mas também para tentar desmistificar se calhar um bocadinho o que é tudo tudo o que isto que existe à volta dos tribunais, e portanto será um pouco isso que nós vamos falar ao longo destes próximos minutos, mas para começar, uma vila-realense tem que se apresentar e de nos dizer um pouco, um bocadinho do seu currículo. Ora, viva, boa tarde. Então, conforme já disse, o meu nome é Maria Hermínia Neri de Oliveira, eu sou natural da Campiã, portanto da freguesia de Vila Real, e nasci em 1970, fiz o meu percurso escolar em Vila Real, na escola Camilo Castelo Branco, e depois fui fazer o meu percurso universitário na Universidade de Direito da Universidade de Lisboa, na Clássica. Entre 89 e 94, e em 95 ingressei no Centro de Estudos Judiciários, que é a escola de formação dos magistrados, e fiz esse ano escolar. Agora o percurso e a formação do Centro de Estudos Judiciários é um pouco diferente, mas nós tínhamos nessa altura um ano de formação interna, digamos assim, no Centro de Estudos Judiciários, e depois tinha 2 anos como auditores e como estagiários, que no meu caso foi feito em Oeiras. E em 98 ingressei propriamente como juiz já formada, e fiz exatamente a minha comarca de ingresso em Saborosa, que acumulei com Aljó. Portanto, foi o meu primeiro retorno a Vila Real. E daqui estive, portanto, de 98 a 99, e depois estive em Amarante, Amarante até 2001, e de 2001 até basicamente a 2020 fiz todo o meu percurso profissional entre Lisboa e Vila Franca de Xira. Estive 6 anos como juiz assessora no Supremo Tribunal de Justiça, e entre 2009 e 2015, e agora o meu lugar de colocação, antes de ser nomeada como juiz-presidente aqui do Tribunal Judicial da Comarca de Vila Real, estava e estou, que nem é o meu lugar de origem, porque estas funções são como comissão de serviço, no Tribunal de Trabalho de Vila Franca de Xira. E cá estou eu desde janeiro de 2021. E que tal é regressar aqui às origens, outra vez, no fundo, já tinha Exato, estado por cá, em bom mas... rigor são 30 e quase 5 anos após, foi voltar exatamente à minha terra, que é mesmo assim. Eu sempre fui transmontana e considero-me transmontana, de corpo, alma e gêmea, completamente, e foi um dos motivos que me levou exatamente a candidatar-me como juiz-presidente, que foi a minha primeira opção, foi aqui exatamente a comarca de Vila Real, porque senti um pouco que seria talvez a altura de também dar um aporte à minha terra do conhecimento que entretanto fui adquirindo ao longo deste percurso profissional, e que seria a forma de eu também retribuir alguma mais-valia que possa ter tido durante todos estes anos a este intento que também ou sempre ouvi muito dizer, e senti e vivenciei, de ser uma zona interior, e nós sofrermos cá em cima todos muito da interioridade. Portanto, eu em bom rigor às vezes costumo dizer que fui imigrante dentro do meu país, não é? Porque eu nasci transmontana, fiz aqui os meus 18 primeiros anos da minha vida, vivi-os sempre aqui, e depois realmente dos 18 aos 50 basicamente fui desenvolver a minha atividade profissional, formar-me e desenvolver as minhas especificidades em Lisboa, basicamente, e agora é um bocadinho retornar às origens, e é isso. Muito bem, já ficamos então aqui a conhecer melhor esta nossa entrevistada de hoje, e vamos então, já deu aí o mote um pouco, não é? Dar a conhecer então também como é que se faz esse procedimento, que foi há um ano que foi nomeada pelo Conselho Geral de Magistratura para exercer este cargo. É um cargo ainda, de certa forma, um pouco novo,
que a de juiz já é de Presidente. 2013, 14, não é? Já está 14, implementado, exatamente. mas se calhar as pessoas ainda não interiorizaram bem, nós agora estamos em plenas funções neste presidente da comarca, que é no fundo o distrito. No caso aqui em Vila Real, tendencialmente as comarcas correspondem mais ou menos à área territorial do distrito. Lisboa não, que tem 3 comarcas, digamos assim, e no Porto também tem 2, mas tendencialmente corresponde. Aqui em Vila Real há efetivamente a coincidência total entre a área territorial de competência do Tribunal Judicial da comarca de Vila Real com a área territorial administrativa do distrito de Vila Real. A comarca de Vila Real agregou, digamos assim, 2 antigos círculos judiciais, que era o Círculo de Vila Real e o Círculo de Chaves, e atualmente a comarca corresponde, digamos, de norte para sul, Montalegre, Chaves, Valpaços, Vila Pouca de Aguiar, Mursa, Aljó, Saborosa, Vila Real, Régua e Mondim de Basto. Portanto, são todos os municípios onde têm juízos do tribunal ou juízos de proximidade. Mesão Frio e Saborosa e Mursa e Mondim de Basto e Boticas a norte são 5 juízos de proximidade. Qual é que é a diferença entre os juízos de proximidade? Pois, exatamente, eu tinha tomado nota aqui dos 5, para tentar perceber então as diferenças que existem e que competências é que eles têm diferenciadas. Pronto, o juízo, repare-se que em alguns destes sítios, como por exemplo Mursa, Saborosa e Mondim, e Mesão Frio e Boticas, em todos eles antes desta atual, que nós ainda chamamos nova, mas que foi implementada em 2014, que é a atual organização judiciária, que está estabelecida na Lei Orgânica do Sistema Judiciário, eram também tribunais. E digamos que a organização dos tribunais, por ser a organização judiciária, era diferenciada. E nestes 5 juízos que eu falei, antes de 2014 havia mesmo aquilo que nós correspondemos a tribunais. E agora, estes 5 juízos, porquê é que são diferentes dos outros juízos do tribunal? Porque estes chamam-se de proximidade, porque têm as instalações físicas e têm a possibilidade do cidadão residente em cada um destes municípios apresentar e ter a sua atividade do tribunal no seu próprio município, mas não tem um juiz e um magistrado residente, ou seja, não tem um juiz que seja colocado naquele juízo, por isso é que se chama juízo de proximidade, e não tem um magistrado do Ministério Público colocado. No caso de Boticas, o juízo de proximidade está correspondente a Chaves, e no caso aqui de Saborosa, Mursa Saborosa, Mursa Saborosa e Mursa e Mondim de Basto, desculpa, esses 3 estão agregados, digamos assim, reportados aos juízos cíveis e criminais de Vila Real. E o de Mesão Frio está agregado, chamemos-lhe assim, ao juízo da Régua, do peso da Régua. E a diferença é basicamente essa, não tem juiz, chamemos-lhe residente, porque não é colocado lá o juiz. No caso, em cada um destes juízos de proximidade, os julgamentos, quer os crimes, quer os cíveis, quer os de família, ou qualquer outro tipo de julgamentos que não de instâncias centrais, são os senhores juízes que os designam para lá e vão lá realizá-los. E funcionava até agora, pronto, este acaba por ser um bocadinho uma antevisão, mas funcionava até agora, em função dos senhores juízes, marcavam as diligências consoante os processos que houvesse para cada um destes juízes de proximidade, e agora desde janeiro de 2020, ou seja, com o início de janeiro de 2020, procedemos a uma reorganização no sentido de ser mais fácil, quer para os funcionários, porque estes tribunais nos juízos de proximidade também estão abertos ao público, têm a secção, tem tudo a funcionar, não tem um juiz residente, como disse, mas de forma a se saber e também ser a organização mais previamente estabelecida. Os senhores juízes vão um determinado dia a Saborosa, um outro determinado dia a Mursa, outro determinado dia a Mondim de Basto, no caso de Boticas e de Mesão Frio, uma rotação menor porque são 2 juízes que fazem esse tipo de serviço nos juízos de proximidade. Aqui em Vila Real nós temos 2 juízes da local cível e 2 juízes da local criminal que asseguram o serviço destes 3 juízes de proximidade, Mursa, Saborosa e Mesão Frio e Mondim de Basto.
e, portanto, de forma a não estarem no mesmo dia os dois juízes no mesmo juízo de proximidade, estabelecemos aqui com os colegas um regime rotativo, de forma a que uma vez por semana, em cada mês, cada um deles vá a cada um dos juízes de proximidade fazer os julgamentos das pessoas de lá, porque não há distribuição de processos nestes juízes de proximidade, mas os processos estão reportados aos respectivos municípios e os julgamentos serão realizados também no tribunal do respectivo município, no juízo de proximidade. Já percebemos o juízo de proximidade, agora há 4 outros que têm juízos de competência genérica e unidade central, que é o caso de Aljó, Montalegre, Valpaços e Vila Pouca de Aguiar. E nestes o que é que se passa então? Assim, agora temos a ver com os competência genérica, nós temos em termos de sede, a sede do Tribunal Judicial da Comarca de Vila Real está definida como sendo em Vila Real. E na sede nós temos instâncias centrais. O que são as instâncias centrais? São instâncias que fazem determinado tipo de competência de atribuição de matéria de julgamento. E temos a instância central criminal, que são os senhores juízes que basicamente funcionam sempre em coletivo e que julgam os processos que têm a aplicação de pena de prisão superior a 5 anos. E, portanto, temos, no caso, 3 senhores juízes numa instância central criminal que está sediada em Vila Real. Temos também sediada em Vila Real como competência central o juízo de trabalho, que temos no caso 2 juízes de trabalho, esse já não no edifício do Palácio da Justiça, mas no edifício da Avenida Almeida Lucena, e temos também sediada em Vila Real como competência instância central, a instância central cível, que julga os processos cíveis com um valor de alçada superior a 30.000 euros. E os processos cíveis de valor de alçada inferior aos 30.000 euros são julgados nos juízos locais cíveis. E os crimes que também a pena aplicável seja inferior aos 5 anos são julgados nos locais criminais. E, portanto, a divisão, digamos assim, tem a ver com a própria abrangência de competência dentro das próprias jurisdições. E temos um tribunal também central, uma instância também central em Vila Real, que é o Juízo de Família e Menores, onde temos uma senhora juiz. Ao contrário da instância central criminal e da instância central do trabalho e cível, que tem a jurisdição correspondente a toda a área da comarca, a instância central de família e menores em Vila Real só abrange os concelhos que nós chamamos de a sul de Vila Real. E por isso é que os outros têm competência genérica. E competência genérica quer dizer o quê? Quer dizer que há uma abrangência de todo o tipo de processos que não esteja atribuído a competências centrais especializadas, e aí pode-se incluir o cível, o criminal. Nós ainda temos também na comarca outras 2 instâncias centrais, uma delas que é o Juízo do Comércio, que também está sediado na Avenida Lucena, em Vila Real, e temos uma única instância central, que é o das execuções, que está sediada em Chaves. Portanto, são as instâncias centrais que nós temos na comarca. Vila Pouca de Aguiar, Aljó, Vila Pouca de Aguiar, Aljó, Montalegre e Valpaços são os 4 de competência genérica. Cada um deles tem um senhor juiz titular, e esse senhor ou senhora juiz titular tramita e decide todas as questões cíveis e de família e de crime que lhe forem distribuídas na sua área municipal, porque depois também há uma correspondência de matéria com a área territorial do respectivo município. Valpaços corresponde a Valpaços, Montalegre a Montalegre, Aljó a Aljó, portanto, a área de jurisdição territorial. O que é trabalho, o que é central criminal, o que é execuções e o que é o comércio são as instâncias centrais nos locais onde estão sediados. Acho que já ficou aqui uma ideia mais ou menos das diferenças que vão existindo. E Ribeira de Pena e Santa Marta de Penaguião? Ribeira de Pena e Santa Marta de Penaguião são 2 municípios, exatamente, que fazem parte integrante da comarca de Vila Real, mas que não têm neste momento qualquer nem juízo de proximidade nem juízo. Portanto, Santa Marta de Penaguião, a área abrangente é integrada em Régua, no peso da Régua, e Vila Pouca, Vila Pouca de Aguiar, exatamente, Ribeira de Pena em Vila Pouca de Aguiar.
A juiz, presidente, está a coordenar uma série de gente, no fundo. É toda esta área Mais de 200 correspondente. pessoas dentro Se de formos funcionários judiciais, juízes, Sim. magistrados, Ministério Público. Sim, nós temos, há dois, temos os magistrados, grosso modo, corresponde, quando falamos só em magistrados. E agora temos que falar também um bocadinho, acho que é importante também dar um bocadinho essa perspectiva exatamente. E perceber o que é que fazem esses outros senhores do Ministério Público. É pronto, é exatamente. Quando falamos em magistrados, só magistrados, estamos a englobar os magistrados do Ministério Público e os magistrados judiciais. Quando falamos, os magistrados judiciais são juízes de direito se exercerem as suas funções num tribunal de primeira instância, como é o nosso caso, aqui, se exercerem as suas funções nos tribunais de recurso da relação, são designados como juízes embargadores, e se exercerem as suas funções no Supremo Tribunal de Justiça, são designados como juízes conselheiros. Esta, digamos que é a carreira de um juiz de direito. Começa juiz de direito, juiz desembargador, juiz conselheiro, que é o topo da carreira de um senhor juiz. Os magistrados do Ministério Público são uma carreira paralela à dos senhores juízes e são, acima de tudo, em termos de organização dos tribunais, os defensores da legalidade e a representação do Estado e da aplicação da lei no âmbito, nomeadamente, que também é muito associado à parte criminal de investigação, de coordenação da investigação criminal. E os magistrados do Ministério Público também no seio da nossa comarca, aliás, os magistrados do Ministério Público estão sobre a alçada, digamos assim, da Procuradoria-Geral da República e do Conselho Superior do Ministério Público. Os senhores juízes têm um Conselho Superior da Magistratura. Portanto, são carreiras paralelas e diferenciadas e com funções diferenciadas. Aos juízes, basicamente, cumpre decidir as questões no âmbito civil, criminal. Ao Ministério Público cumpre investigação e defesa dos interesses do Estado no âmbito jurisdicional. E também no seio da nossa comarca temos um senhor procurador, coordenador dos magistrados do Ministério Público, ou seja, um magistrado do Ministério Público que é coordenador dos magistrados do Ministério Público e, portanto, a representação institucional da comarca cabe, nos termos da lei orgânica, ao juiz-presidente e o trio, digamos assim, de gestão da próprio órgão de gestão do Tribunal da Comarca é o juiz-presidente, o procurador coordenador e o administrador judiciário, que também no nosso caso agora é uma senhora administradora judiciária. Estes três órgãos formam eles próprios o Conselho de Gestão do Tribunal Judicial da Comarca, no caso a nossa, mas em qualquer comarca são assim. Então, como dizias, são pai 200 pessoas. No total, no fundo, a mim, em bom rigor, não está... coordenando. Com exceção dos magistrados do Ministério Público, que são coordenados pelo senhor procurador coordenador. Os senhores juízes de direito e os senhores funcionários e a própria organização, nesse sentido, pronto, cabe-me institucional a mim, e em termos administrativos e de gestão alargada a mim, enquanto elemento do Conselho de Gestão desta tríplice, digamos assim. Eu, quando conversei com alguns amigos meus que são advogados e até com o meu cunhado, uma das perguntas que me colocaram foi se é que pode responder, ou sabe responder, ou se tem alguma informação que nos possa dar, porque é que há tanta rotatividade de juízes no civil, no Tribunal Civil? É assim. Há uma explicação para isso? Uma curiosidade. Não, eu como digo, eu estou a inteirar-me da realidade aqui da comarca de Vila Real desde janeiro deste ano. Pois, agora vamos passar por essa parte. Mas já percebi, não, mas é um pouco isso, mas já percebi aqui o que é que nós temos, e isso verifica-se também já este ano também, que já tivemos um movimento dos senhores juízes que ocorreu agora em setembro, ou seja, o movimento ocorreu em julho, mas a aplicação prática dos senhores juízes tomaram posse e virem para a comarca ocorre em setembro. E Vila Real tem já cá senhores juízes que já estão cá há 18, 19, 20 anos, já tem meia dúzia deles que estão assim cá. E depois tem alguns senhores juízes que também já estão, por exemplo, neste momento houve um senhor juiz que estava a exercer já há alguns anos a sua função em Chaves, veio para uma instância central para Vila Real, e portanto tem a ver com a própria progressão também de instâncias locais para instâncias centrais, que acaba por ser uma progressão de função dentro do Tribunal da Primeira Instância. E esta rotatividade dos senhores juízes é que nós temos um primeiro ano pós-formação de estadia, digamos assim, ou de início obrigatório em determinado tipo
de tribunais que no meu tempo se chamavam os tribunais de ingresso, agora são de início de funções. E a partir daí os senhores juízes podem concorrer em função das vagas que houver. Há anualmente um movimento judicial e os senhores juízes, em função da sua antiguidade e da nota de mérito que tiverem de desempenho de serviço, apresentam candidaturas para concorrer aos juízos ou tribunais que mais lhes interesse, ou porque estão por razões familiares ou pessoais, ou porque gostam mais de uma determinada jurisdição do que de outra, e apresentam um requerimento. E esse, em função das vagas que surgirem, os senhores juízes podem ser movimentados, e no caso agora até de 2 em 2 anos, ou seja, podem ir-se movimentando. O que é que acontece aqui em Vila Real? É que Vila Real tem tido, estes senhores juízes das instâncias locais são, por regra, colegas mais novos. Se colegas têm 5, 6, 7, 8 anos, depende do exercício de funções. Isto também tudo depende das vagas que vão abrindo, porque para ocupar um determinado lugar é preciso que esse colega que lá esteja saia desse lugar e vá para um outro, não é? Portanto, o próprio movimento gera vagas consoante os interesses e as possibilidades de movimentação que ele próprio gera, não é? E aqui verifica-se muito, temos colegas que são naturais e que têm a sua vida pessoal e familiar sediada à volta do Porto. E, portanto, Vila Real é relativamente próximo para esses colegas poderem vir trabalhar para aqui, mas é já bastante distante para coordenarem com a sua vida pessoal, nomeadamente para quem tem filhos pequenos e nomeadamente para as senhoras juízes com filhos pequenos. E é evidente que logo que o possam, ou porque já têm nota, ou porque já têm tempo de serviço, ou as duas coisas, vão tentar aproximar-se do seu meio de ambiente familiar. E será essa a razão que justifica esta maior rotação nos juízos cíveis de Vila Real, porque os juízes cíveis de Vila Real estão de boa saúde, portanto são locais bons de trabalho. Muito bem, então eu recordo que estamos aqui hoje a conversar com a juiz-presidente da comarca de Vila Real, a doutora Maria Hermínia Neri de Oliveira, e agora, um ano depois, já é a altura para lhe fazer pedir um pequeno balanço de como é que tem adaptado a tudo isto. Como é que... É assim, eu farei um ano de exercício de funções em janeiro, exatamente. Nós fomos nomeados em novembro, mas tomamos posse em início de janeiro e eu estou cá exatamente desde janeiro de 2021, deste ano. Confesso que é muito diferente, ou seja, para mim acabou por ser muito diferente porque para mim envolveu também uma mudança muito grande a nível pessoal, a nível familiar. Eu própria vivia em Lisboa, passei a viver, no caso não estou a viver em Vila Real, mas estou muito próximo e passei a estar cá por sistema e sistematicamente, ou seja, a tempo inteiro no tribunal. Foi esta dimensão grande em termos geográficos da própria comarca, ou seja, eu já conhecia, não é? Eu conheço esta zona toda, mas esta noção dos polos, nós temos 14 edifícios de tribunal, e as condições físicas dos próprios edifícios que também nos compete a nós trabalhar. Por exemplo, nós neste momento estamos com obras no Palácio da Justiça de Montalegre, tivemos que instalar no dia 1 de setembro deste ano o tribunal todo num arquivo municipal que nos foi gentilmente cedido pela Câmara Municipal de Montalegre, mas tivemos que fazer as instalações e fazer o equipamento todo, e onde está neste momento até a funcionar o Tribunal de Montalegre. Temos obras previstas em Chaves, temos obras previstas em Aljó, e portanto esta dimensão de, por exemplo, Aljó, que foi exatamente como eu disse há pouco, a minha comarca de ingresso, eu volto 23 anos depois e vejo o edifício fisicamente exatamente igual. Portanto, tem lá uns sistemas de ar-condicionado móveis, mas o resto é tudo igual. E, portanto, temos também ainda carências muito significativas a nível do próprio edificado onde está a funcionar os tribunais. Por outro lado, também temos que salientar, eu no caso já apanhei numa reta final as obras do Tribunal da Régua, que entretanto finalizaram-se em maio deste ano. Também aconteceram obras em Vila Pouca da Guiar e temos este tipo de situações para gerir, e a relação que nós também temos que nos reportar com o Instituto de Gestão Financeira, com a Direção-Geral da Administração da Justiça, que é o responsável pelos equipamentos,
e portanto é este mundo diferente para quem vem, como eu vim, como quando nós vimos, porque esta posição de juiz-presidente de comarca é na progressão da nossa carreira um período de comissão de serviço, não é propriamente o percurso normal de progressão de carreira. E, portanto, para quem está como juiz a despachar os seus processos no seu juízo, faz os seus julgamentos e o assunto está resolvido, não é? Quando se vem com o juiz-presidente da comarca, tem-se estes assuntos todos para resolver, esta dimensão do número de edifícios que se tem, no caso somos 24 juízes na comarca, somos cerca disso 40 funcionários e, portanto, é a organização, temos aqui a comarca tem também uma quantidade muito elevada de senhores funcionários em exercício de funções com idades superiores a 50 anos, tem um exercício de funções, eles próprios, os funcionários, muito específica e muito complexa, e eles trabalham num sistema eletrónico que se chama Sítios, e portanto os processos agora estão quase todos informatizados e são praticamente a universalidade em tramitação eletrónica, o que também demanda, mesmo nas pessoas que com 50 e mais anos, muita capacidade de adaptação às novas tecnologias e às notificações por esses sistemas. E portanto, este desfazamento algo geográfico entre si, uns núcleos com os outros, e estas implicações também de trabalhos eletrónicos e de falta de funcionários, que também temos falta de funcionários, exige uma maior, agora costuma-se dizer criatividade, mas é um bocadinho a forma de se agilizar, a melhor forma de gerir o trabalho. Nós, por exemplo, neste momento temos funcionários do núcleo da Régua a trabalhar em processos de chaves. Temos funcionários do Mondinho de Bastos a trabalhar em Vila Real, temos uma senhora funcionária em Saborosa a trabalhar para Vila Real e para Chaves, porque também lá está, estes novos sistemas eletrónicos também nos permitem isso, não é? Ou seja, permitem que, dando autorizações de acesso, os senhores funcionários, estando fisicamente num dos juízos, no caso da Régua para Chaves, que são 200 km quase, não é? Ou 100 e qualquer coisa, poderem estar a trabalhar eletronicamente nos processos e dar um reforço em secções que estejam com mais dificuldades. Como é que é então um dia de trabalho? Depende, é muito disparo. Agora com a pandemia, ainda por cima, não é nada fácil para ele se deslocar, tem que se deslocar de vez em quando. Eu tenho-me deslocado muito, porque eu vi muito com uma filosofia que é a forma como eu entendo que deve ser um juiz-presidente, e então eu tinha uma ideia de como é que eu achava que um juiz-presidente devia ser, e então agora que tenho a oportunidade de a aplicar, eu estou a tentar concretizar essa ideia. E então a minha ideia básica de ser juiz-presidente, eu acho que o juiz-presidente, antes de tudo, deve ser o agregador de toda a comarca, e deve ser o agregador dos colegas juízes, deve ser o agregador de todos os senhores funcionários, deve ser o agregador de todos os intervenientes dentro da comarca, no sentido de incentivar e motivar e divulgar, e eu às vezes até sou um bocadinho chatinha porque eu insisto muito nisto, de que pertencemos todos agora ao mesmo tribunal, e eu digo isto várias vezes, que o tribunal é só um, é o Tribunal Judicial da Comarca de Vila Real. Este é o único tribunal no momento, e o tribunal é que integra todos estes juízos e todos estes municípios que servem cada um destes municípios que acabamos de falar. E, portanto, o senhor escrivão ou qualquer um dos senhores funcionários, por exemplo, de Monte Alegre, é tão importante como um senhor escrivão ou qualquer outro funcionário de Chaves, ou de Vila Real, ou da Régua. Não importa onde esteja geograficamente, a sua inserção institucional e de organização e de núcleo de corpo, como eu costumo dizer, e o corpo é o tribunal, é tão importante um senhor funcionário em Valpaços como um senhor funcionário em Mesão Frio. Por exemplo, e é um bocadinho esbater, e isso eu já tive essa comprovação desde que cheguei cá, porque efetivamente, nomeadamente estes senhores funcionários, estes senhores, e mesmo os juízes e os procuradores que estão nestes locais,
geograficamente mais distantes, sentem-se um pouco deixados ao para lá, ou seja, estão mais longe, não é tão fácil ir lá, e não é, cada vez que vou a Montalegre também me custa um bocadinho, mas vou com muito gosto, mas... Sim, deve ser, é o mais difícil, porque tem as estradas mais É complicadas. mais e também por causa desta mudança das instalações, eu já lá fui várias vezes nestes 8 meses, e portanto, mas acho isso essencial. E, por um lado, acima de tudo, essa postura. Por outro lado, enquanto representantes dos meus colegas juízes, eu digo sempre como o meu nome indica, eu antes de ser presidente sou juiz e mantenho-me juiz e eu sou juiz-presidente porque estou a coordenar e a exercer estas funções durante este período de tempo. E eu também entendo que em relação aos colegas eu tenho que ser ou o juiz-presidente, e eu tento sê-lo nessa perspectiva, porque é o que eu entendo que deve ser um juiz-presidente, um colega entre os colegas e que agiliza e prevê problemas que possam surgir e que possam complicar e situações, por exemplo, no momento tenho 2 colegas que estão de doença e que estão situações de baixa médica, portanto tentar verificar como é que podemos compensar para que os julgamentos possam continuar a ser feitos através de outros colegas, agilização de agendas, verificação de como é eventualmente mais fácil eles próprios ficarem reservados para se inteirarem dos seus processos e das decisões que vão tomar neles, e a parte jurisdicional de decisão do processo é dos colegas que em cada um dos locais está. Eu neste momento não tenho funções de decisão no sentido de despachar os processos e fazer os julgamentos e dar a correspondente sentença. Isso é exclusivamente da responsabilidade de cada um dos colegas na respectiva jurisdição onde exerce as funções. Bem, eu vejo que já ficou aqui, de certa forma, esmiuçado um pouco toda esta organização, mas não posso deixá-la sair sem lhe perguntar 2 ou 3 coisas em relação à atualidade, aos tempos que vamos vivendo, com os tribunais muito mais próximos das pessoas, as pessoas agora, talvez também pela parte da comunicação social, também parte dessas redes sociais Também que também queremos muito têm coisas isso. boas e más. Por um lado tem coisas boas, mas outros têm coisas más, mas também gostava de ouvir a sua opinião também, como é que tu Esse tem é que ver outro ponto. esta proximidade Pronto, maior. é exatamente, esse é outro ponto que eu incentivo muito e estou muito motivada para desenvolvermos, e já coordenamos e já falei exatamente isso, que o nosso ano de 2022, no pressuposto que já não teremos mais revés, nomeadamente por causa da pandemia, que foram de facto situações que impossibilitou de muitas das coisas, mas apesar de que eu tenho que dizê-lo aqui expressamente, os tribunais foram o único órgão de soberania com exercício de função de atividade para o cidadão que nunca esteve fechado. Os tribunais nunca estiveram fechados, nem na primeira vaga, digamos assim, de pandemia, nem na segunda. E os tribunais tiveram leis próprias e específicas que também abrangeram a atividade judicial e em que houve suspensões de prazos e houve um regime excepcional por causa de as pessoas não ficarem prejudicadas com as situações, mas os senhores juízes e os tribunais estiveram sempre abertos, e os senhores funcionários estiveram sempre abertos e sempre dispostos a trabalhar, dentro das limitações da primeira vaga, em função de, enquanto se arranjou por razões de saúde pública, as máscaras e os acrílicos e adaptação, mas estiveram sempre em funcionamento. Esse é um ponto que eu gosto, porque de facto é uma constatação de realidade, pronto. Em relação à proximidade com as pessoas, é um dos itens que para mim me é muito caro e que eu faço muito enfoque, porque eu costumo dizer que quanto mais as pessoas conhecerem da realidade do tribunal e da atividade do tribunal e do trabalho dos senhores magistrados e dos senhores funcionários, melhor vão compreender a própria aplicação e administração da justiça. Os tribunais, como diz a Constituição da República Portuguesa, aplicam a justiça em nome do povo e para o povo, e nós temos plenamente cientes disso, e essa é a nossa atividade. Portanto, nós não fazemos nenhuma clausura da nossa atividade, nós temos sindicâncias a todos os níveis, no sentido de que o trabalho do juiz
enquanto o técnico específico é sindicado, os senhores juízes têm inspeções ordinárias normais de 4 em 4 anos, e por isso é que têm notações de mérito correspondentes, que é, aliás, dos requisitos também para determinada progressão e para nomeação de determinados cargos, e tem também a primeira, a grande controle sempre, que é o controle social. O cidadão que vai a um julgamento e que assiste ao julgamento e que vê o senhor juiz a trabalhar e que percebe porque é que o senhor juiz diz que é assim ou não é assado, e que percebe porque é que houve determinada testemunha, porque é que faz determinadas perguntas de determinada forma, tem seguramente uma opinião diferente dos tribunais e da atividade dos tribunais do que aquele outro cidadão que nunca te contactou diretamente com o tribunal, mas tem uma ideia pré-feita ou que foi divulgada ou que já ouviu dizer e que corresponde a outra ideia de tribunal completamente diferente. E de facto isso vê-se quando nós perguntamos a uma pessoa que teve efetiva intervenção com a atividade do tribunal, tem uma opinião do trabalho e do tribunal completamente diferente daquela pessoa que nunca teve um contacto com o tribunal, mas que se vendeu, ouviu, a comunicação social, o que é que seja, e há um desfazamento efetivamente muito grande. E nós tentamos muito, e agora é esse um dos nossos propósitos, que também já vamos começar, já no fim até deste ano e agora em 2022, que é uma ida dos senhores magistrados do Ministério Público e dos senhores juízes às escolas e de trazermos as escolas ao tribunal. Normalmente o cidadão comum associa sempre o tribunal naquela vertente do crime, o tribunal é que aplica penas, mete-nos na prisão. É verdade, essa é uma parte punitiva do Estado e que é exercida nos tribunais, com os processos correspondentes, mas o tribunal é muito mais que isso. O tribunal é o primeiro espaço de excelência de exercício de cidadania e é o lugar onde nós vimos declarados os nossos direitos enquanto cidadão, e os nossos direitos e os nossos deveres, e nós às vezes podemos ir a tribunal não para condenar ninguém, para, por exemplo, nos declarar um determinado direito enquanto pessoa humana, por exemplo, a nossa identidade de género. E, em bom rigor, nós não estamos a lutar contra nada nem ninguém, não é? O tribunal é um exercício de defesa e de realização de direitos e de deveres no âmbito da família, no âmbito dos menores, das crianças, no âmbito do trabalho, que é uma jurisdição também muito importante, no âmbito das empresas, as insolvências, o comércio, no âmbito exatamente executivo, de irmos conseguir obter o pagamento de determinada dívida. Portanto, tem uma abrangência muito para além da vertente criminal e tem, acima de tudo, uma abrangência de divulgação de direitos fundamentais que cada um de nós, enquanto cidadão livre e esclarecido, deve ter. E pronto, nessa senda adiante também um bocadinho que estamos a tentar realizar agora a nossa primeiro colóquio, congresso, no sentido de divulgarmos também um pouco isto para dia 25 de novembro, portanto aproveitando o Dia Internacional da Erradicação da Violência contra a Mulher, e porque é exatamente internacional e é esse dia que já está, aproveitamos e associamos a esse dia no sentido de fazermos uma palestra entre os senhores magistrados e os senhores, no caso também um senhor professor e os advogados e a APAV e a envolvência comunitária, para podermos divulgar como é que é, por exemplo, atuarmos e formatarmos cada um de nós, desde a escola, como deve ser relacionar-nos com o outro e sempre pela via que não seja o da violência, que é uma coisa básica que às vezes os miúdos, por exemplo, também ainda não assimilaram bem, e se calhar por isso é que se fala, por exemplo, muito de situações como violência no namoro, que é uma coisa que a mim me impressiona sobremaneira, porque a fase do namoro eu acho que devia ser a fase mais bonita da nossa vida, somos adolescentes por aí, e portanto deve ser tudo de respeito, de carinho e tudo menos violência, e infelizmente temos muitos episódios e muitas situações, para não falarmos também na violência doméstica mais abrangente, não é? Que já envolve relações mais estabilizadas ou não, ou desfuncionalizadas, e isto vem muito de cada um de nós entender que cada um de nós é um ser pleno, integral e livre e que tem que se respeitar e respeitar o outro de igual forma. Então vamos ter um tribunal mais próximo das pessoas aqui em Vila Real. Vamos trabalhar para que assim seja. Então acho que estamos a chegar ao fim da nossa conversa da melhor forma, porque acho que é por aí também que, enquanto jornalista e pessoa ligada à comunicação social, vejo também
que nós também temos muitas vezes necessidade de contactar com os tribunais e temos às vezes algumas dificuldades, e dependendo dos É verdade. juízes, que nos fazem estar muitas das vezes, e nós percebemos isso, nós somos comunicação social e vemos o tempo que às vezes é necessário estar para saber qualquer coisa, mas os atrasos que às vezes permita-me então dizer duas coisas. Os atrasos que às vezes existem por parte dos seus juízes. Mas aí permita-me então dizer duas coisas. Também estamos já a trabalhar num regulamento específico exatamente do acesso à comunicação social ao tribunal, porque eu também entendo isso. Aliás, uma das primeiras coisas que eu tive que fazer, até foi exatamente por causa de uma notícia, eu tive que fazer uma nota à imprensa. Eu vi na página que foi uma das primeiras coisas que eu tive que fazer quando tomei posse aqui, exatamente porque vi que o que estava a divulgar não correspondia ao que estava a acontecer no tribunal, e portanto entendi também eu, como juiz-presidente, que deveria fazer essa nota à imprensa. E estamos por isso também a fazer um regulamento no sentido de estabelecermos procedimentos básicos de acesso, porque o Tribunal também tem interesse que a comunicação social nos conheça tanto melhor, porque quanto melhor também nos conhecer a comunicação social, melhor vai divulgar o que se passa efetivamente, por um lado, e por outro lado, nós também estamos a divulgar ações várias de interação com a comunidade e de fazermos mesmo a nível dos vários municípios que integram o Tribunal Judicial da Comarca, atividades concretas e específicas junto de escolas. E já lancei também o repto ao Sr. Reitor da UTAD, quando tive a oportunidade de o fazer, porque o Sr. Reitor da UTAD também faz parte do Conselho Consultivo da Comarca. Aliás, a existência de um próprio Conselho Consultivo já é exatamente isso, de trazer a comunidade para saber como é que é a atividade do próprio tribunal onde ele se insere, e recolher também da comunidade o que é que, o feedback, digamos assim, da atividade, o que é que pretende e o que é que é. É evidente que o tribunal é sempre um órgão de soberania, é evidente que tem a função específica de Estado, de administrar a justiça, mas nós devemos fazê-lo de forma transparente e abrangente. E a outra situação que nós também estamos a desenvolver e que vamos, já tem algumas coisas que já ouvi, que já percebi que disse, que já foi lá, que foi ver essa notícia da minha nota de imprensa, e é exatamente divulgar efetivamente a página eletrónica. A comarca tem uma página eletrónica, todas as comarcas têm uma página eletrónica, e nós queremos dinamizar a página eletrónica, já temos vindo a fazê-lo, já pusemos lá a notícia, por exemplo, que acabei de falar há pouco, das instalações provisórias de Montalegre, e da tomada de posse dos senhores juízes, da tomada de posse dos senhores procuradores, ou seja, dinamizarmos a página eletrónica da comarca de forma que também quem queira saber de forma mais expedita e mais célere as notícias mais relevantes que vão acontecendo na nossa atividade, e também nesse meio fazermos, por exemplo, em julgamentos mais mediáticos, em que as pessoas têm mais interesse em saber, se coloque na própria página da comarca o que é que se passou, se aquele determinado arguido naquele julgamento foi condenado a X anos, porque as sentenças são públicas, os acórdãos são públicos, e portanto dar-se essa informação de forma transparente e aberta, e é também um lema muito essencial da nossa atividade. Muito bem, muito obrigado por ter estado aqui connosco. Muito obrigada eu. Ficou alguma coisa que faltasse aqui referir, que achasse importante? Eu falo muito. Mas isso é bom. Portanto, eu estaria sempre com conversa que necessário fosse, mas é um bocadinho esta motivação, e transmitir exatamente que a atual gestão da comarca está muito empenhada em fazermos o melhor que podemos e conseguimos. E eu digo isto muitas vezes e vou repetir mais uma vez, que as instituições não são as pessoas, o Tribunal Judicial da Comarca de Vila Real não sou eu juiz-presidente, eu a que estou neste momento juiz-presidente do Tribunal Judicial da Comarca de Vila Real, mas as pessoas também fazem as instituições, e portanto é neste ponto de equilíbrio em que nós entendemos as instituições não somos nós, mas cada um de nós tem a obrigação de dar o seu melhor para que a instituição faça, no caso concreto, cada vez mais e melhor o seu trabalho, e o trabalho do Tribunal, reafirmo, é administrar a justiça, e
para o povo e em nome do povo, e é isso que nós tenderemos a fazer. Muito obrigada. Muito obrigado. E tivemos então connosco a juiz-presidente da comarca de Vila Real, a doutora Maria Hermínia Neri de Oliveira. Obrigado. Muito obrigada.